Olá, shalom, shalom, graça e paz, que o Senhor te abençoe poderosamente. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, e eu quero abençoar você mais uma vez com o estudo da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês que me assistem aqui, meus amados, já ouviram falar da história de Zaqueu, né? Desde quando éramos crianças, na escola bíblica dominical, nós ouvíamos falar de um homem que subiu em uma árvore por causa da sua pouca estatura para ver Jesus. Mas hoje eu quero estudar com você a história de Zaqueu, mas eu quero trazer revelações ainda mais profundas que com certeza vão trazer um esclarecimento maior, uma transformação maior nas nossas vidas. Então vamos lá, eu quero ler com você Lucas 19, do 1 ao 10, e diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era muito rico. E ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pouca estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, ou uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então vamos analisar esse texto de uma maneira diferente, de uma forma como nós nunca vimos antes. Como que começa essa história? Ela começa falando que Jesus estava entrando em Jericó. Ele poderia estar em muitos outros lugares, na Judéia, na Galileia, em Jerusalém, mas o texto faz questão de falar que ele estava em Jericó. Então, querido, isso é muito importante, é muito relevante, porque isso nos traz a memória de muitos anos atrás, quando Josué, juntamente com o povo, para entrar na terra prometida, terra que Deus havia prometido aos seus pais, a porta de entrada, a primeira cidade que eles tiveram que passar foi a cidade de Jericó. Você se lembra isso? Então, depois de sair do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. Então, finalmente, para entrar na terra, eles vão entrar por Jericó. E a primeira coisa que Josué fez foi ouvir a instrução do Senhor e seguir a instrução do Senhor. E a palavra vai dizer que durante 7 dias eles rodeavam aquela cidade, e no último dia, então, eles deram 7 voltas ao redor da cidade, no total de 13 voltas. E então eles tocaram o chofar e gritaram, e as muralhas caíram. Então Jericó tem uma simbologia muito forte para as nossas vidas, porque vai mostrar que quando Jesus está entrando ali, está lembrando de algo muito importante que aconteceu muito tempo atrás. E é necessário que a gente entenda que o nome de Josué é Ioshua. E tem a mesma forma de Yeshua, que significa a mesma coisa que Jesus. Então Josué e Jesus, embora no português não seja o mesmo nome, no hebraico é o mesmo nome, tem o mesmo significado, que é Jeová salva, Deus salva. Então, através de Josué, Deus derrubou tudo o que impedia aquela nação de herdar o cumprimento da promessa. E agora, quando Jesus vai entrar em Jericó, o texto começa narrando que ele estava, entrando em Jericó. Então agora Jesus vai derrubar tudo o que impedia Zaqueu de conquistar a promessa. Por quê? Com certeza Zaqueu tinha sonhos. Com certeza, queridos, por qual motivo ele quis subir no sicômoro para ver Jesus? A palavra vai dizer também que ele era chefe dos publicanos, ou seja, cobrador de imposto. E ninguém gosta de pagar imposto, não é mesmo? Até nos nossos dias, se pelo menos o dinheiro dos nossos impostos voltassem
como benefícios para nós na saúde, na educação, na segurança, nas ruas e estradas, a gente até ficaria mais conformado, não é mesmo? Mas não é isso que acontece. Então, Zaqueu, ele era mais do que um cobrador de imposto, ele era o chefe dos cobradores de imposto. E naquela época, Israel ela era subjugada, era dominada pelo Império Romano. Então eles não tinham autonomia e todos os seus impostos nem ficavam com eles, iam todos para o Império Romano. Então o fato de Zaqueu, que era um judeu, isso ainda tornava mais grave, porque como sendo dos nossos, ele vai servir voluntariamente aos nossos opressores. Ele vai tirar dinheiro da gente para mandar para os nossos opressores. Então isso era inaceitável. Ele não era bem visto na sua sociedade. Ele não era bem visto, ele era desprezado. E também por questões religiosas, porque a Bíblia diz que eles não poderiam se assentar com os povos gentios. Ele se assentava com os romanos por causa do seu trabalho, por causa da sua função. Mas apesar disso, queridos, do seu trabalho, da sua função, ele ainda assim era um judeu, e com certeza no seu coração ele tinha um desejo de estar conectado com o seu Deus, de ir ao templo, de participar das festas bíblicas, das festas judaicas, e muito provavelmente ele era impedido disso por causa da sua impureza. Então agora vamos entrar mais profundo, amados. Na nossa língua portuguesa, as letras, elas não têm propriamente um conceito, elas têm somente a finalidade de trazer um som. Então o A tem som de A, o B tem som de B, o C tem som de C e assim por diante. Mas no hebraico, cada letra tem um significado, tem um conceito, tem um pensamento de Deus, tem um valor e tem um número. Então, através da junção das letras que vão formar uma palavra, isso vai trazer um conceito muito mais valioso e muito mais profundo. Por exemplo, Aba. Você sabe o que é Aba? Todos nós sabemos. Aba é papai, né? Pai em português é progenitor, né? É aquele que gera uma vida. Mas no hebraico é muito mais além. É formado basicamente por duas letras. Aleph, que sozinho já é o nome de Deus e que significa poder e autoridade. E a letra Ave, queridos, Ave é pai e Aba é papai. Então, a letra Bet e a letra Vet são as mesmas letras, é a mesma letra no hebraico, apenas com uma fonética diferente. E tem o significado de família. Então, está dizendo que papai ou pai é alguém que tem poder e autoridade de Deus sobre uma casa, sobre uma família. E isso não é autoritarismo, querido, é autoridade. O conceito de autoridade no hebraico é responsabilidade de levar a sua família o nome de Deus. Por isso o Aleph nessa palavra. Então o que o hebraico vai nos contar a respeito de Zaqueu? O que o nome de Zaqueu no hebraico representa? É formado basicamente por duas palavras, né? O nome de Zaqueu seria Zahai, que significa limpo, puro. E as letras são Zain. Zain significa espada, guerra, autoridade, trono e semente. Então isso significa que Zaqueu era um homem que tinha a determinação de um guerreiro, que era uma pessoa que tinha estratégia, era estrategista como um guerreiro. Olha a estratégia dele, subiu em um sicômoro para ver Jesus, né? E a segunda letra é a letra Raf, né? Que é CH, mas no hebraico se lê como se fosse Raf. E ela significa alimento. E ali Zaqueu estava conhecendo o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Então a intenção dele era somente ver Jesus, mas a sua determinação fez com que Jesus entrasse dentro da sua casa. Então eu quero perguntar para você, qual é a sua determinação?
O que você faria para atrair a palavra de Deus? O que você faria para atrair a presença de Deus na sua vida, na sua casa? E a terceira palavra, a terceira letra, perdão, do nome de Zaqueu é Yud, né? Zahai, então Yud. E Yud determina ação, ou seja, ele não tinha somente a determinação de um guerreiro, ele não tinha somente o fato de ser estrategista como um guerreiro, o desejo de frutificar, né? E o desejo de ser alimentado, além de que o nome todo dele, todo o conjunto, significa alguém que é limpo e puro. Mas ele tinha que ter uma ação. Então muitas pessoas têm apenas um desejo de algo, mas ficam parados na sua história. E a ação de Zaqueu atraiu Jesus para a sua vida e para a sua casa. E ele sobe num sicômoro. Esse é o nome da árvore aonde ele subiu. E mais uma vez, querido, nome do lugar, nome de árvore, nome de animal, o número, tudo vai contar algo para nós. Nada está ali por acaso. Nada na palavra de Deus é inútil. Sicômoro vem nos contar o quê? Em hebraico a palavra é shikma. E a raiz de shikma é lechahem, que significa restaurar. Então subir no sicômoro iria atrair a restauração da verdadeira essência de Zaqueu, que era ser limpo e puro. Faltava algo nele. Faltava a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que nos purifica. Jesus é a palavra. Então, quando Zaqueu se encontra com Jesus, ele se torna limpo, ele se torna puro. Ele é restaurado de tal forma que ele vai cumprir a palavra de Deus, ele vai cumprir o mandamento de Deus, ou seja, ele vai restituir 4 vezes mais todas as pessoas que ele defraudou, e ele vai distribuir, ele vai além, ele vai distribuir metade dos seus bens aos pobres. E então Jesus vai dizer acerca dele, ele também é um filho de Abraão. E hoje a salvação entra na sua casa, porque o Filho do Homem veio para resgatar e para salvar aquele que se havia perdido. Veja a importância da palavra de Deus que a história de Zaqueu nos traz. Quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, ela é que nos limpa, ela que nos purifica, ela que nos restaura. E a nossa atitude, a nossa determinação por encontrarmos a palavra de Deus, por buscarmos a palavra de Deus, por querermos aprender a palavra de Deus, vai restaurar a nossa vida, vai restaurar o significado da nossa existência, vai restaurar o propósito da nossa existência. Que o propósito de Deus se cumpra na minha e na sua vida. E para isso, que nós tenhamos fome e sede da palavra de Deus. Eu espero ter abençoado você com essa palavra. Vou ficando por aqui, mas antes de me despedir, dá 3 Cs aí para mim, né? Dá sua curtida nesse vídeo, faça o seu comentário e compartilhe com todas as pessoas que você conhece para que elas também sejam abençoadas. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui, dá essa moral pra gente. Clica no sininho para receber toda a notificação quando um vídeo novo entrar aqui. Eu tenho certeza de que esse canal vai edificar muito a sua vida. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Se você ficou até o final, me conta aqui nos comentários. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.